Boa tarde. Gente do céu, que chuva é essa? Eu não sei nem se eu vou conseguir terminar esse programa, porque essa energia, ela tá de um jeito que vem, que vai, que eu não sei se vai durar. O mundo tá acabando. Agora são 5h01, 5 horas, 17 horas da tarde aqui com vocês. Vamos conversar sobre espiritualidade e vida. E um tema que eu escolhi hoje para estar conversando com vocês é sobre mediunidade e depressão. Vamos esperar o povo chegar. Glória, bem-vinda. Matheus, Karina. Tem aqui também a Paula de Portugal, o povo chegando. E é interessante, né? Porque o povo vai chegando devagarzinho, devagarzinho, como diz aqui na roça. Mas de qualquer forma, se por acaso o programa der aquela fechadona, é porque o mundo acabou. Tá chovendo por aí, meu povo? Então vamos lá, toda terça-feira conversando com vocês. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Cris Menberg. E nós vamos conversar sobre espiritualidade e vida e sempre um tema diferente. Aqui na Rádio Cutia, toda terça-feira às 17 horas. Boa tarde para vocês, para aqueles que forem ver em outro horário, bom dia ou boa noite. Então, para aqueles que são do dia, bom dia, e para aqueles que são da noite, boa noite. Vamos lá, meu povo, acessem as redes sociais Benzer, dá uma curtida, compartilha. Acessa também a terra do Bugio, que é essa terra abençoada que nós estamos, que coisas maravilhosas acontecem por aqui. Benzimentos, aquele benzimento da época da vovozinha, sabe? Aquele que eu aprendi com a minha bisavó. Ô, lindinha, bela mulher. Tive a sorte de aprender com ela essa cultura e eu venho fazendo esse trabalho já há muitos anos de poder resgatar essa cultura perdida com o tempo, que é a cultura do benzimento. Quantos lá no passado não foram benzidos? Quantos na sua infância não foram levados por uma benzedeira que morava ali na roça, na cidade pequena? E não adiantava, essa benzedeira ou esse benzedor ou essa rezadeira conseguia curar. E é esse trabalho que eu venho fazendo através do benzimento e desse resgate, que é realmente voltar com essa cultura. E eu me lembro quantas vezes eu fui benzida e quantas vezes eu resolvi problemas seríssimos que não tinha médico que desse conta, mas não tinha mesmo. E aí a gente pensa, o que acontece com o benzimento para dar certo? Primeira coisa, meu povo, é fé. Não tem nada que se resolva, que dê jeito quando nós não temos fé. E aí depressão tem tudo a ver com isso, mediunidade também, é por isso que eu vou estar falando com você, só estou dando esse tempinho para o povo chegar. E aí naquela época as benzedeiras curavam e usavam suas ervas, os seus raminhos de arruda, de comigo ninguém pode, passava um banho aqui, um chazinho ali, e realmente com aquela reza forte, com o poder da palavra, elas conseguiam resolver, solucionar grandes problemas quase que impossíveis. Isso é ser benzedeira. E quantas benzedeiras deixaram de existir, foram se perdendo, não tinha mais para quem passar. O jovem não queria aprender, a benzedeira não tinha para quem transmitir todo esse conhecimento, essa sabedoria milenar. Eu estou falando de benzimento porque eu estou falando da cultura das curandeiras, eu estou falando das parteiras, daquelas que faziam um trabalho magnífico e que muitos com o tempo foram chamando essas grandes sábias de bruxas. Então, na época da Inquisição, inclusive, quantas delas entendidas do poder da natureza através da cura, através das ervas curadoras, foram queimadas na fogueira porque conseguiam curar aquilo que quase era impossível. Mas eu penso
que o tempo vai passando e eu rezo com toda a minha força para que as pessoas sejam menos preconceituosas, porque o preconceito é uma coisa terrível, horrorosa, em todos os sentidos, porque ele faz com que a pessoa preconceituosa seja uma pessoa burra, né? Não abre a sua cabeça, não sai da caixinha e não vai conhecer as maravilhas da vida e coisas incríveis, né, que a gente pode aprender na nossa caminhada, que a gente pode aprender com aqueles que sabem e que a gente pode ensinar aqueles que ainda não sabem, né? Então, preconceito. E nós benzedeiras, passamos muito tempo sofrendo com esse preconceito, porque a igreja, não vou citar o tipo de igreja, tá? Porque esse preconceito ainda acontece em alguns lugares, bem menos, mas ainda acontece. A igreja não aceitava a cura através da sabedoria, através do coração, do conhecimento da natureza e da fé, né? E aí eles perdiam ou poderiam perder o poder que eles tanto foram atrás. Mas as coisas vão melhorando, as pessoas vão abrindo a cabeça e aí a gente aqui nessa terra sagrada vai lá de novo, compartilha Terra do Bugio, curte Terra do Bugio, vai lá curtir benzer e dia 1º de novembro, a partir das 10 horas, as nossas porteiras são abertas para que as pessoas possam se curar através do resgate, do benzimento. A gente tem uma corrente maravilhosa, a gente tem os voluntários incríveis que ajudam em todo esse processo. E claro que a gente está aí depois de uma pandemia, mas até antes dela nós recebíamos uma quantidade muito grande de pessoas vindo de muito longe mesmo, até de outro país, para que a gente pudesse primeiro despertar a fé nessas pessoas, que elas voltassem a acreditar no poder delas mesmas e da natureza, o poder da fé. E muitas foram curadas e são curadas até hoje. Então chegue cedo, chegue antes para pegar a sua senha e ser atendido aqui pelo grupo de benzedeiras e benzedeiros, tá bom? Voltando aqui, eu resolvi, né, sempre por uma inspiração, falar sobre mediunidade e depressão, o que Lé tem a ver com Cré, né? E o que tem a ver alhos com bugalhos, né? Na minha opinião tem muito a ver. Primeiro que todos nós somos médiums. Eu não acredito que alguém não seja ou que um de vocês não tenha a espiritualidade contida, nem que seja contida, mas nós temos um poder enorme. E nós sabemos que quase nada desse nosso poder espiritual, né, é utilizado, é usado. Então, aqui a gente entra num viés, numa seara que quase não é discutida, ou talvez comece a ser discutida um pouco mais, mas o que nós sabemos, todos nós sabemos, é que hoje a depressão é algo mal do século. A quantidade de pessoas depressivas é uma loucura, é uma quantidade enorme e idades bem diferentes, e a gente vê jovenzinhos com uma depressão enorme, né? E não entendendo as coisas, a vida está complicada, o planeta está extremamente denso, e eu não estou falando de Covid não, eu estou falando antes disso. Eu estou falando bem antes disso. O planeta vem numa sintonia pesada e a gente está falando aí de energia. Então, quando eu estou falando de planeta pesado, eu não estou falando daquele planeta Terra redondinho. Eu estou falando da energia que flui nesse planeta e aí essa energia que flui automaticamente ela é um resultado
da energia que está fluindo entre nós, entre os seres humanos, que é essa grande maluquice, né? E aí, como que a gente aprende a se proteger, a lidar com tudo isso, para não entrar num canal de obscuridade, né, de escuridão, de fechamento, de tristeza, de choro triste, porque tem aquele choro feliz, né, de emoção, que também faz parte, né? Chorar, às vezes eu falo para as pessoas, é uma delícia, né? Quando você chora de alegria, ou se às vezes você chora de tristeza, mas você consegue usar o choro e a sua lágrima para limpar essa energia. E aí sim o choro é legal. Mas o choro contido, esse é o pior, quando não é manifestado, né? Quando a tristeza está ali dentro e a gente entra realmente numa situação super complicada, aonde não tem como as pessoas nos entenderem, porque na verdade nós não conseguimos entender o que está acontecendo com a gente, né? A gente entra num estado de medo. A depressão é um estado de medo, é uma cobrança nossa sobre a vida que passa, sobre coisas que não fizemos, ou fatos que poderíamos ter feito diferente, né? E aí vem essa opressão nossa, a gente com a gente mesmo, né? E vem vejo uma cobrança que eu não vou dizer que não faz sentido, porque se ela existe, né? Não adianta a gente discutir a existência de um fato. A questão é como a gente pode lidar com tudo isso e ter uma vida muito mais saudável, uma vida muito melhor, né? Muito mais leve. Então, vamos estudar um pouco, vamos melhor analisar que medo é esse que nós temos, que traz essa depressão que a gente não consegue lidar, e aí a gente não consegue sorrir e não consegue ser feliz. Que medo é esse? Da onde vem esse medo? Esse medo é um medo da infância, de algo que aconteceu? É um medo que a gente vem trazendo dos nossos familiares, dessa corrente da nossa ancestralidade, desse DNA que corre no sangue da nossa, assim, na nossa veia? Que medo é esse? E não se sabe o que vem antes, né? Se é o medo ou a depressão o medo. Na minha opinião, as duas coisas andam juntas, mas tem uma que ainda pode vir bem antes dessas duas. E fica aqui uma análise importante para a gente observar um pouquinho mais se essa mediunidade tem a ver com esse medo, com essa depressão. Se essa mediunidade, esse não entendimento, eu não vou dizer retoma, eu não vou dizer mediunidade, a questão da mediunidade é depressão. É o não entendimento da mediunidade faz com que a gente não trabalhe bem esse poder, essa maravilha de uma percepção que nós todos temos, mas poder trabalhar melhor e fazer com que isso aflore de uma tal forma e que a gente, através disso tudo, aprenda a lidar com essa mediunidade. Porque a questão é, nós temos essa sensação, nós temos a mediunidade, nós temos esse poder, mas nós não sabemos lidar com isso, né? E aí vem toda esse estado, né, de inanição. Eu chamo de estado de inanição. É um estado de energia baixa. É um estado que a gente começa a perder realmente toda a nossa vivacidade, né, aquele fogo, aquela libido, não no sentido libido sexual, porque libido é muito mais do que sexo. A libido vem antes do sexo. A libido é a vontade de fazer, a vontade de ir para cima, a vontade de arrasar, de ir atrás dos nossos sonhos, atrás das pessoas que a gente quer ficar junto, das nossas conquistas. Isso é libido, né? Libido tem a ver também com a nossa sobrevivência, com a nossa proteção.
E a gente, nesse momento onde a gente não trabalha toda essa energia e a gente entra nesse estado de medo, esse estado de depressão, a gente entra num estado que eu digo para vocês de inanição, falta de energia ou perda de uma energia. Nós todos temos essa energia, o planeta é feito de energia, as coisas são feitas de energia, não tem como negar. E nós também temos a nossa energia, né? Esse desequilíbrio é um desequilíbrio dos nossos 7 chakras, né? Que são os 7 chakras principais, além dos outros vários chakras que nós chamamos de microchakras, né? Que chakra nada mais é do que um ponto energético que está no nosso corpo. Eu não estou falando de misticismo, veja bem, falar de chakra é falar de uma filosofia, de uma medicina indiana. Eu estou falando de coisas muito antigas, tá? Não tem nada a ver com paz e amor, que também é ótimo, mas não é misticismo não, tá? E aí, a gente tem esses pontos energéticos dentro do nosso corpo, que a partir desses 7 chakras, né, que vai lá de baixo ao topo da cabeça, a gente tem também os microchakras, que são vários. Mas vocês podem perceber que muitas vezes nós temos certas dores, e eu gostaria de deixar aqui, principalmente para algumas pessoas que estão assistindo esse programa com a gente, que eu já vi que estão aqui, que elas vêm conversando muito sobre algumas dores no corpo, e uma delas, além da dor na nuca, bem aqui atrás, existe uma dor no meio das costas, né? E nós chamamos, principalmente esse daqui, essa parte aqui de trás, né, que é o humeral, esse do meio das costas. E a gente fala que muitas vezes, quando nós temos esses 2 locais com dor, nós estamos sofrendo questões espirituais, ataques espirituais e tudo mais, né? E os nossos chakras desequilibrados, automaticamente nós estamos mais expostos para receber esses ataques, e depois a gente vai entrar em detalhes sobre isso, né? Nós recebemos essas descargas, são ataques dos obsessores, de todos esses seres que estão vampirizando, né? A gente fala vampiro, né, como sendo aquele bonitão do filme, né? Antes o vampiro era feio, agora o adolescente vê filme de vampiro é o vampiro gatão, né? Pois é, mais ou menos isso, né? Quantas pessoas gatonas e gatões a gente tem entre nós e que aparentemente se apresentam como pessoas do bem, né? E na verdade, coitadas, né? A gente tem que entender que cada um tem um nível de evolução, mas são os vampiros humanos também. Eu não estou falando só dos vampiros espirituais, né? Estou falando do vampirismo também humano, né? Que está entre nós. Eu escuto de alguns sábios, né? E tem Edilson Firmino, que é um babalorixá, ele sempre fala, e vale a pena vocês conhecê-los, vocês conhecer Edilson. O pai Edilson, ele fala exatamente desses obsessores encarnados, né? Esses obsessores que uns já se foram, mas outros estão entre nós, entre os seres humanos. É uma loucura isso, né? É uma loucura. Então, nós sofremos esses ataques que são as obsessões espirituais. Existe um termo muito usado, inclusive entre nós benzedeiras, que é o corpo aberto. Já ouviram falar de corpo aberto? Ixi, isso aí é mais velho que andar para frente. É muito antigo. E quando nós falamos do corpo aberto, é quando nós estamos completamente vulneráveis às energias externas, né? Nós recebemos e sentimos essas energias externas e captamos toda essa energia para dentro do nosso ser,
e acabamos tendo uma vida chata, né? Complicada, e aí vem essa depressão. Por isso que eu falo que muitas vezes a depressão tem a ver com essa mediunidade mal trabalhada, aonde nós estamos completamente abertos para todas as energias, sem saber como lidar com elas, e nós recebemos todas essas cargas que, além das nossas, do nosso dia a dia, porque nós temos uma oscilação de energia, nós ainda trazemos de fora para dentro essas energias negativas. Por isso que eu falo que a mediunidade bem trabalhada, ela só ajuda. Então, fica aqui uma dica, que é você buscar um lugar que você tem afinidade, observar bastante esse lugar, se é um lugar correto. Observe bastante antes de começar qualquer relação mais íntima com esse espaço, com esse lugar, para que você saiba que esse lugar é um bom lugar e que você possa, através da ajuda desse lugar, desenvolver os seus canais. Tem várias formas e a gente pode ter, inclusive, várias formas de mediunidade, né? Mas principalmente aprender a lidar com essas energias externas e como a gente pode estar mais alinhado e estar mais conectado com a luz para poder bloquear a escuridão, no sentido escuridão ruim, né? Porque às vezes o povo fala da escuridão quando a gente vai para uma noite sem lua cheia. A noite é escura e ao mesmo tempo ela é maravilhosa e ela faz parte da vida. Eu estou falando das energias ruins, tá? Existe essa paranormalidade, né, que também nós falamos, e nós temos esse poder. Então é muito importante você buscar alguém de confiança para entender qual é a sua pegada, qual é a forma de mediunidade que você tem e receber esse direcionamento. Agora, eu já vi também muitos médiuns em centros, em templos, aonde eles depositam naquele espaço o futuro deles 100% na questão de que aquele mentor que é responsável por aquele espaço, ele é 100% responsável pela sua felicidade. Isso é um grande engano. Nós vamos atrás de um mestre, de um pai, de uma mãe, de alguém que a gente confia, de um centro espírita, de uma igreja, enfim. A gente vai atrás, só que a igreja não trabalha essa mediunidade, então ela não se encaixa muito bem nesse programa, né? Neste dia, a gente vai atrás de alguém que possa nos ajudar, mas nós não podemos depositar as nossas desgraças em cima dessa pessoa que está nos ajudando, porque ela está só para passar conhecimento, despertar conhecimento, ensinar este médium a lidar com a sua mediunidade e se conectar. Se a mediunidade dele for através de uma conexão com os mentores, que ele tenha essa conexão melhor. Então, normalmente a gente diz que o médium ele se relaciona com esses mentores, e existe uma outra questão que é a paranormalidade, que também todos nós temos, que é força da nossa mente, é a força que nós temos de se conectar e etc, né? Então, dentro dessa mediunidade, qual é a nossa mediunidade? É psicografia? É a gente receber esse mentor? É clarividência? É a gente, então, ver o fato antes dele acontecer? É a gente escutar? Né? É a gente poder ver certas coisas que os outros não veem? Isso não é um bicho de 7 cabeças, mas ele pode, em alguns casos, se tornar um bicho de 7 cabeças, né? De 7 tá bom, mas um bicho de 9 cabeças, né? Porque a gente acaba não sabendo lidar com tudo isso, né? A gente, quando trabalha essa mediunidade,
a gente aprende a se conectar com os nossos 5 sentidos, né? Que também existe, e já teve um livro aí, 7 Sentidos e tal, também de Edilson, pai Edilson Firmino, onde ele fala exatamente dessa conexão dos nossos sentidos e o quanto isso nos ajuda em vários pontos da vida. E eu venho pensando, até antes de ler o livro, eu tive o privilégio de ler o livro dele, recebi de presente dele, e fiquem atentos porque daqui a pouco vem novidade por aí, mas eu venho pensando que se nós temos 5 sentidos, nada melhor do que a gente entender como lidar com esses 5 sentidos, porque senão, primeiro é um desperdício absurdo do nosso próprio poder, da nossa própria energia e de tudo aquilo que nos foi dado e passado, né? Então, vamos nos conectar com esses 5 sentidos, aprender a lidar com eles, para exatamente entrar nesse equilíbrio de conexão energética, né? De conexão não só energética, mas quando nós conseguimos equilibrar essas energias, equilibrar os nossos chakras, lidar bem com os 5 sentidos, conviver bem com a natureza e buscar nessa natureza privilégios incríveis que nós podemos receber através dessa natureza, nós conseguimos também crescer, nos conectar com essa luz e aí sim ter uma vida melhor e menos depressiva, com menos medo, né? Entendendo melhor tudo isso. E quando a gente não tem esse conhecimento e esse equilíbrio, o que nós sentimos? Nós sentimos raiva, nós sentimos tristeza, nós sentimos que somos vítimas do universo. E em outros momentos do programa eu já disse que não, que nós somos responsáveis pela nossa caminhada. Então não adianta vitimizar, essa vitimização que muitos caminham em cima de vitimização. Eu falo, gente, quanto mais a gente reclama, a gente imagina que nós somos a tristeza do universo, mais a gente sente essa tristeza, raiva, nós sentimos desprezo, mas na verdade a gente sente o desprezo por nós mesmos, né? A gente entra numa vibração energética que não vale a pena. Aí nós estamos expostos exatamente a esses ataques externos, né? E aí existem outras formas que eu vou deixar aqui até para vocês, para que vocês lembrem, né, da gente mesmo, se a gente não está fazendo isso, ou de alguém que faça, não tem gente que, ai meu Deus do céu, só fala mal dos outros, caramba, ou só vê o defeito alheio, só vê o defeito do outro, só fala mal dos outros. Gente, que energia é essa? Pelo amor de Deus! Todo mundo tem um lado bom, todo mundo pode melhorar, todo mundo pode acordar melhor o dia seguinte. E outra, enquanto você está falando mal do outro, você não está olhando para você e não está melhorando a sua própria caminhada. Então, essa energia também de falar mal do outro, também é uma energia onde você não está com as energias equilibradas, automaticamente você sofre ataques externos e espirituais e você pode vir a ter depressão, sim. Tá? Isso é fato, prestem atenção nisso, tá? A obsessão é um ataque, é a perda da nossa integridade. Você sofrer obsessão é você não conseguir lidar mais com a sua caminhada, com o seu respirar, com entrar oxigênio e sair gás carbônico. Você entra num estado de roubo energético, vampirismo, conhece? E não adianta pensar no vampiro bonitão que eu falei no início do programa, né? Porque a modernidade deixa esse povo bonito, né? Mas isso é só uma carcaça. Então, entre nós também temos as bonitonas e os bonitões, que eu não estou falando só de belezura de corpo, né? Mas se dizem amigos. E só que são vampiros humanos entre nós, né? E podem ser também os vampiros já que passaram para outra encarnação, e esse roubo energético que eu estou falando é um fato.
Quantas vezes nós entramos em ambientes ou levantamos até razoavelmente bem, entramos em alguns lugares, em algumas casas ou trabalho, desculpa, e nós perdemos essa energia. Todos nós já vivemos isso. Então, quando eu falo desse equilíbrio energético, quando eu falo dessa possibilidade de trabalhar a mediunidade, de entrar nessa conexão muito mais elevada, automaticamente a gente nós nos tornamos pessoas mais protegidas desse vampirismo, ou seja, dos que estão na Terra ou os desencarnados, vampirismo dos humanos ou os desencarnados, tá? Isso é fato. É importante a gente pensar um pouquinho sobre tudo isso, porque aí nesse momento a nossa força vital ela é minada energeticamente. Entramos num estado de tristeza. Quantas pessoas depressivas, eu particularmente, Cris, vejo pessoas que me procuram diariamente, gente, diariamente eu recebo várias pessoas me procurando, pedindo ajuda. Então tem aquelas que a gente vê que é um problema mais fácil de se resolver. Existem problemas de saúde muito sérios e existe a depressão e aquela falta de energia vital que, se deixar, a pessoa vai passar para outro plano. E enquanto ela me diz que ela vai se matar, ela não vai se matar. O problema é quando eu percebo que quando ela conversa comigo através de vídeo, através de mensagens, eu vejo que a situação está muito complicada e realmente ela pode passar para um outro plano em breve. Isso tudo, muitas vezes, tem a ver também com a mediunidade. Eu digo, quando eu converso com as pessoas e eu vejo que tem gente de tudo que é religião, de filosofias de vida completamente diferentes, eu pergunto qual é a religião dessa pessoa, porque o mínimo que eu tenho que ter é um respeito pela religião dela. E eu, na verdade, como benzedeira, eu sou neutra nessa relação. Eu recebo todas as religiões. E quando eu pergunto e começo a fazer esse diagnóstico, eu vejo que tem uma questão aí de mediunidade por trás disso. Pelas perguntas e respostas nesse atendimento, nessa conversa, tem questões de mediunidade. Vocês separaram o cafezinho? Karina, você sempre toma cafezinho comigo. E aí, quando a gente entra nesse estado complicadão, tem muitas pessoas que usam até um termo, né, que é o acoplamento áurico. Áurico, a gente tem uma áurea. Áurea quer dizer um espaço energético que cada um de nós tem. Não estou falando de misticismo, não estou falando nesse momento de religião, tá? Eu estou falando de energia que todos nós temos. Isso é física, ok? Esse acoplamento áurico, quando, por exemplo, a gente tem uma áurea bem equilibrada, iluminada, gostosa, ela está ali, cheia de luz, porque nós somos energia. Então, ou nós somos energia positiva ou negativa, ou nós somos energias de luz ou energias que não são de luz, energias baixas, né? Ou energia alta ou energia baixa, energia elevada ou energia aquela no pé mesmo. Não adianta. E aí, tem situações que a gente passa, por exemplo, quando a gente resolve falar mal das pessoas o tempo todo, o que acontece? A gente se conecta com essa outra pessoa. Ou se a gente está falando sobre o sofrimento dessa outra pessoa, a gente acaba se conectando energeticamente com a energia dessa outra pessoa. Por isso que eu sempre digo que ajudar o outro, nós não podemos buscar para nós
a energia áurica dessa pessoa e nem entrar nessa energia áurica. A gente não pode ter esse acoplamento, porque senão a gente começa a sofrer junto com essa pessoa, né? E aí, como é que você vai ajudar? Como é que você vai estar equilibrado, etc. Não existem pessoas, quantas vezes a gente vê pessoas que estão 100% preocupadas com o que os outros estão achando? Caramba, primeiro que dane-se o que o outro está achando, vocês concordam? Dane-se, não importa o que o outro acha, né? O que importa para você é você ter uma frase, uma colocação, um bate-papo com alguém que você respeita, que você admira, que você sabe que essa pessoa vai te dar uns toques para você evoluir, para você crescer. Aí sim, mas ficar preocupado em saber o que o universo está achando da gente, isso sim, o que acontece, nós baixamos energeticamente o nosso campo áurico, nós escurecemos esse campo áurico, ele ao invés de ficar equilibrado e ser a nossa proteção em volta do nosso corpo de luz, ele acaba tendo veios. E aí, esse vampirismo, essa energia de obsessores acaba entrando nesse campo nosso e nós somos abalados por tudo isso e através desse abalo nós entramos nesse estado depressivo. Então, por favor, prestem atenção, busquem nesse momento que vocês escutam esse programa, no momento que vocês perceberem essa tristeza grande, essa intensidade de negatividade, essa falta de energia, essa vontade de dormir e não acordar, vontade de sumir, o que o dia não termine logo, é porque nós não estamos bem. Automaticamente nós podemos ter esse campo abalado e sofremos esses ataques. Quando nós sentimos a dor do outro, eu estou falando muito sobre isso porque é um trabalho que eu faço. Eu estou todos os dias recebendo várias pessoas reclamando ou sofrendo terrivelmente sobre certas coisas, né? Tem algumas coisas, gente, que eu não vou negar que não é sofrimento também, porque cada um sabe do seu próprio sofrimento, quem sou eu para dizer que é menos ou mais. Mas eu confesso que tem sofrimentos que eu levo mais em consideração. Tem coisas muito sérias, que tem gente que não imagina. Vocês imaginam se eu não tivesse uma proteção desse campo áurico e eu entrasse todas as vezes no sofrimento do outro? Nós chamamos de assimilação. Imagine se todas as vezes que eu sentisse a dor do outro, eu assimilasse para dentro do meu ser essa dor, como eu poderia estar viva pela quantidade de dores que eu vejo, né? E como eu poderia estar continuando essa ajuda. Tô com tosse, gente. Agora. Então, meu povo, é importante que a gente aprenda a lidar com tudo isso e encare as coisas. Então, a fé ajuda muito. Você acreditar em alguma coisa maior, você acreditar numa luz maior, você acreditar nesse Deus enorme, né? Que nós temos aí, que é uma energia, não é o velhinho, tá? Eu tô indo mais a fundo, não tô falando do Deus velhinho, tô falando do Deus energia. Então, vamos entrar nessa positividade e vamos atrás de algumas questões que são questões importantes de autoanálise. Vamos deixar, por favor, de sentir o autodesprezo. Depressão vem do autodesprezo, além do medo. É você não olhar para você e falar, caramba, eu tenho uma vida pela frente, eu vou cuidar dessa minha energia e eu vou buscar ajuda. Seja, se você acredita que é ir no psiquiatra, vai.
Quer ir no psicólogo? Vai. Se você acha que essa depressão pode ser decorrente de uma mediunidade, vai atrás de alguém que possa ajudá-lo a trabalhar essa sua mediunidade, se conectar com seus protetores e se equilibrar. Veio a tosse que agora não sai mais, né? Então, isso eu gostaria muito de estar conversando com vocês sobre tudo isso, porque isso é importante. Existem sentimentos que a gente passa. Eu fiz uma escrita aqui que eu não sou muito de ler Augusto Cury, tá? Mas ele diz assim: antidepressivos tratam a dor da depressão, né? Mas não curam o sentimento de culpa e nem tratam a angústia da solidão. Depressão também tem a ver com essa solidão, porque a solidão da gente com a gente mesmo, hein? Solidão não tem a ver com o outro. Solidão tem a ver com o encontro com a nossa energia, o encontro com a nossa caminhada. Eu tô com uma sensação de ter escutado que nós precisamos ser a nossa melhor companhia, porque senão não tem jeito, não tem vez. Como é que você vai buscar uma boa companhia no vizinho se você não é a sua melhor companhia, né? Então, e outra, quanto mais você de uma porção de coisas, de várias coisas. Acabou a luz, tá? Eu ainda acho que eu tenho uma conexão. Então, voltamos. Vocês estão me vendo aqui? Eu só tô com a internet de rua agora, tá? Então, se der um pepininho, daqui a pouco eu tô finalizando, mas tudo bem. Espiritualmente, vamos nos conectar com aqueles que nós acreditamos, vamos nos conectar com a nossa fé, com os nossos mentores, vamos nos conectar com a gente mesmo, sabe? Com aquilo que a gente tem de melhor, aquilo que a gente tem de amplo, que o mundo também vai sentir a nossa falta se um dia a gente deixar de existir. E quando eu falo deixar de existir, eu estou falando até vivo, né? Porque quantas pessoas deixam de existir vivas? Não precisa morrer para deixar de existir. Vocês estão me escutando aí? Me dá um okzinho, porque eu realmente não sei se vocês estão conectados. Por favor, quem tiver aí consegue me ajudar? Eu vi um coração que está funcionando, né? Então, espiritualidade, porque muitas vezes ela realmente tem a ver com a nossa depressão, tá? Vamos trabalhar esse autoconhecimento, vamos buscar o que trazemos de mais incrível e sadio, né? Que é a própria vida. Vamos nos conectar com essa energia ampla e positiva e, por favor, vamos deixar a depressão e a tristeza de lado, vamos trabalhar com ela, porque é um prato cheio para obsessores. É um prato cheio, gente. Se liga, porque é isso que acontece. Então, vamos curar através desse desenvolvimento mediúnico a nossa depressão, né? Lembrem-se, tá difícil, tá bem difícil, mas hoje em dia nós temos um pouco mais de possibilidade de trabalhar tudo isso. Por quê? Porque tanto na depressão como principalmente nos estados elevados de mediunidade, as pessoas eram internadas em lugares de loucos, de malucos, tá? Então hoje, se você ainda convive num meio onde você não pode desenvolver os seus pontos positivos que você traz, eu não estou falando de espiritualidade, eu estou falando de conexão que a gente tem, que é aquele poder que a gente tem de se conectar. A gente não usa um décimo do nosso poder, a gente não usa um décimo da nossa capacidade de
de perceber através de transmissão de pensamentos e etc. Então, hoje, se você ainda vive num meio aonde te chamam de louco, vai buscar ajuda fora, entendeu? Porque senão você entra nessa depressão mesmo, tá? E vai perceber o que está acontecendo, se está faltando alguma energia no teu corpo, que pode gerar também uma tristeza, se está faltando, se você está com problemas hormonais, que também está gerando uma tristeza, isso também pode acontecer. A gente sabe que algumas coisas deixam o nosso corpo mais sensível, mas isso não impede que a gente vá atrás de outras coisas. Então, vamos atrás da nossa felicidade, meu povo. E como dizem as benzedeiras, existem as rezas para fechar o corpo e abrir caminhos, né? Porque todas as vezes que você fecha o corpo, como diziam as benzedeiras, e você se protege desses obsessores, automaticamente abrir caminhos é o quê? Porque começa a fluir, começa a ficar legal, a tua vida começa a fluir, né? Isso é abrir caminhos. Vamos fechar para as coisas ruins e abrir para as coisas boas, ok? Entra lá, por favor, vocês estão compartilhando, ainda dá tempo de compartilhar um pouco mais esse programa para mais pessoas estarem conhecendo. Compartilhe com seus grupos de amigos, com grupos de conhecidos de discussão na internet e acesse a página Benzer todos os dias, quase todos os dias tem uma coisa bem bacana. É muito interessante. Entre lá também na página Terra do Bugio, compartilhe, curta, que é uma terra abençoada. E não se esqueça, dia 1º do 11, das 10 ao meio-dia, nós abrimos as nossas porteiras para que as pessoas possam estar passando pelo benzimento, que é essa cultura tão antiga dessas senhoras e senhores tão sábios do passado, tá? Vamos divulgar. Muitas pessoas foram curadas aqui na Terra do Bugio através do benzimento e é uma oportunidade que a gente dá aí e deixar bem claro que benzimento não se cobra. Eu vou repetir, benzimento não se cobra, tá? Isso é fé, é o poder da palavra, da reza, da sabedoria através das ervas que curam e aí a coisa funciona, ok? E a gente está aqui toda terça-feira a partir das 17 horas nesse programa conversando sobre algum tema. E não se esqueçam também que toda sexta-feira às 8 horas da manhã, sexta-feira 8 horas da manhã, Cutia TV vem um programa que se chama Dicas da Benzedeira com assuntos diversificados, muita coisa legal, muita gente bacana conversando aqui. E que não é aqui, tá, gente? É no programa de TV. Mas mais que isso, tem muita gente com conhecimento e uma sabedoria incrível. Então, entra lá, Cutia TV, Dicas da Benzedeira, dá uma olhadinha nos programas que já foram, que realmente dá pra gente aprender demais. E esse programa, quando eu penso no Dicas da Benzedeira, eu penso exatamente nessa sensação que eu quero passar para vocês, que é ai, nossa, eu não imaginava que era assim. Sabe aquela coisa, não acredito. E tá sempre aprendendo, estar sempre Tem alguém aqui que eu não consigo saber que está dizendo que está sem energia. Então existem alguns banhos que podem, pelo menos agora, ajudar. Coloca manjericão, pode colocar hortelã, e alecrim, que eu sempre gosto do alecrim, faz um banho como se fosse um chá, quantidade um pouco maior de água, obviamente, porque você não vai beber, faz um chá, esquenta a água, ferve, coloca essas 3 ervas, hortelã, manjericão e alecrim, conta até 5, desliga, abafa, deixa esfriar, vai para o seu banho normal, higiênico, já leva essa água e quando terminar esse teu banho normal, se conectando com essa luz, se conectando com você mesmo, com as suas possibilidades, com a sua energia e com o seu dever de ser feliz e buscar essa felicidade, joga da coroa para baixo, tá bom? Mais perguntinhas vocês colocam aqui, depois eu vou respondendo um a um. Foi um prazer imenso estar com vocês mesmo nessa escuridão.
porque o planeta escureceu. Mas um beijo enorme e muito, muito carinhoso para cada um de vocês. Compartilhe o programa. Beijo enorme. Até terça que vem e até sexta-feira, Cutia TV às 8 horas.